Oi, turma. Divaldo Pereira Franco, Manuel Filomeno de Miranda, Transição Planetária, capítulo 4. Roteiros terrestres. Para mim, pessoalmente, aquela era uma noite muito especial. Lembram que noite que ele está se referindo, né? Onde teve, inclusive, aí uma emoção muito forte ao final daquela reunião. Inclusive eu aqui, chorando que nem boba. Reflexionando em torno da mensagem ouvida a respeito do futuro da humanidade, não pude soptar uma inefável alegria de viver os momentos tão significativos em torno da construção da nova era. Desde as remotas páginas do Evangelho de Jesus, assim como das narrações do Apocalipse, e mesmo antes, existiam revelações em torno de um mundo feliz na Terra, após as terríveis flagelações que alcançariam as criaturas e as dilacerações que sofreria o planeta. Os sucessivos acontecimentos estarreceram a sociedade, convidando-a à análise em torno das convulsões que sacodem o mundo físico periodicamente, enquanto os atos hediondos de terrorismo e de atrocidade repetiam-se de maneira aparvalhante, eram sinais inequívocos da grande mudança que já estaria tendo lugar no orbe terrestre. Passados, porém, os primeiros momentos explorados pela mídia insaciável de tragédias, outros fatos se tornavam relevantes, substituindo aqueles que deveriam merecer mais estudos e aprofundamento mental, de maneira a encontrar-se soluções para os terríveis efeitos da poluição da atmosfera, do envenenamento das fontes da vida no planeta. É verdade que alguns movimentos bradavam em convites à responsabilidade das nações e dos governos perversos, responsáveis pela emissão dos gases venenosos para logo tomarem vulto os planos de divertimentos globais e de novas conquistas para o gozo e a alucinação. Ainda, o pranto das vítimas não secara nos olhos e os efeitos trágicos dos acontecimentos nem sequer diminuíram, e as contribuições da solidariedade eram desviadas para fins ignóbeis, enquanto os sofredores observavam a indiferença com que eram tratados, relegados à própria sorte após a tragédia que sofreram. As praias de diversos países do Oceano Índico estavam juncadas de cadáveres, dezenas de milhares jaziam sob os escombros das frágeis construções destruídas e a insensatez turística já planejava novos pacotes para outros paraísos e lugares de lazer e perversão que não foram danificados. Que horror! Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Mal teve o socorro às vítimas e os locais de litoral já estavam vendendo pacotes turísticos. Ai, gente, é desumano isso. E pior ainda quem vai, né? Quem oferece é o cara que está criando esse escândalo. Agora, o escândalo é necessário, mas ai dele, né? Ai daquele que cria e ai das pessoas que comprazem disso. Felizmente, mulheres e homens nobres, organizações e entidades humanitárias sensibilizaram-se com a dor do seu próximo e acorreram com generosidade, oferecendo alguns recursos que podiam diminuir o desespero das vítimas, dos sobreviventes que tinham necessidade de reconstruir os lares e continuar as experiências humanas. O espetáculo espiritual nas regiões atingidas, no entanto, era muito grave. Ainda bem, tinha gente do bem lá, né, para poder estar ajudando. De igual maneira, em razão da decomposição dos cadáveres humanos e de animais outros, da ausência da água potável, era grande a ameaça do surgimento de epidemias e os espíritos abruptamente arrancados do domicílio orgânico vagavam perdidos e desesperados. Se, aos nossos olhos, eram 130 mil mortos, fora os que ficaram e que ficaram desabrigados, ficaram passando por uma série de problemas físicos, morais, aquelas dores, os traumas, né? Se visivelmente o aspecto do ocorrido era gigantesco, eu imagino então do lado espiritual como é que não foi, né? Pelas áreas onde sucumbiram, transformadas em depósitos de lixo e destroços, numa noite sem término pesada e ameaçadora. Os gritos de desespero e os apelos de socorro e os fenômenos de imantação com outros desencarnados infelizes constituíam a geografia extrafísica dos dolorosos acontecimentos.
Quer dizer, os envolvidos e mais aqueles que estavam ali. Porque se a gente fala que a gente nunca está sozinho, se a gente sempre tem uma companhia espiritual, se a gente tem um obsessor, se a gente tem um ente querido que anda com a gente, né? Então pensa o tamanho dessa proporção. Desencarnado e mais aqueles que acompanham os desencarnados. Imagina o tamanho do tormento, do desespero, do desequilíbrio que foi toda essa tragédia física no campo espiritual. Eu não faço ideia, eu não consigo fazer ideia da dimensão do problema. Vocês conseguem? Acompanhávamos os tristes acontecimentos desde nossa comunidade, através de recursos especiais que nos projetavam as imagens terríveis, recolhendo-nos as reflexões do que seria possível contribuir para atenuar tanto desespero e cooperar pelo restabelecimento da ordem. Então, até a espiritualidade poder intervir, criar estratégias, criar um sistema de ajuda, tudo isso que estava ocorrendo, eu imagino o trabalho que a espiritualidade não teve, gente. E a gente fica ainda falando que a gente está sozinho. E a gente ainda tem a capacidade, a idiotice de acreditar que nós estamos sozinhos. Pensa o trabalho que essa espiritualidade teve para manter a ordem, para equilibrar toda essa situação. Quando acontece com uma pessoa, tudo bem. O trabalho é daqueles que acompanham aquela uma pessoa, né, em volta dela, das coisas que aconteceram em volta dela, um acidente, uma dor, um sofrimento, uma doença, né? Mas pensam, 130 mil mortos fisicamente. Esses 130 mil mortos fisicamente tinham que ser socorridos para o plano espiritual. E os que ficaram não foi diferente. Também tinham que ter tratamento espiritual, porque afinal de contas também são espíritos, apesar de estarem encarnados. Eu não consigo fazer ideia da dimensão do problema. Eu não consigo, estou tentando, não consigo. O banditismo aproveitava-se da situação deplorável para estrangular as suas vítimas. Exploradores hábeis negociavam sobre os despojos dos perdidos e alienados. Conspirações hediondas forjavam hábeis manobras para a usurpação do máximo daqueles que nada quase possuíam. Oportunistas de plantão, gente. Isso está cheio por aí. Era esse, de alguma forma, um espetáculo horrendo pós-tragédia do tsunami. No dia seguinte, deveríamos reunir-nos com os organizadores da jornada à região conflagrada, de modo a tomarmos conhecimento dos serviços de emergência a serem realizados. Amanhecera de forma esplêndida, com o céu azul turquesa nimbado de suave claridade que iluminava toda a nossa comunidade. Embora nos encontremos sob a mesma ação das leis que vigem na manutenção do orbe terrestre, a luz do sol que nos alcança, porque não encontra obstáculos materiais para produzir o aquecimento contínuo, tem sempre a mesma temperatura, também resultado de camadas especiais de energia emanada dos fótons que envolve o nosso campo vibratório. Dessa forma, não ocorrem alterações como aquelas sofridas no planeta e decorrentes da sua posição em relação ao astro-rei. Deveríamos encontrar-nos às 10 horas, à sombra de venerando cedro no jardim que circunda o templo ecumênico, onde todos os religiosos das mais diferentes convicções podem reunir-se para vivenciar as suas doutrinas. Ou seja, todos, independente de qualquer tipo de religião ou crença, estavam ali unidos para o bem, né? Então, Jesus cansou de falar isso, que ele não veio trazer uma religião, ele veio trazer amor. O órgão derramava musicalidade especial. E quando nos aproximávamos, Oscar e nós, os demais membros, se nos acercaram jovialmente. Ivan Costa acompanhava o responsável pelo grave empreendimento, cabendo-lhe o dever de apresentar-nos o que ocorreu sem maiores circunlóquios. Temos o júbilo, começou o amigo, de pôr-vos em contato com o nosso benfeitor, que está encarregado de conduzi-los nos labores terrenos. O novo amigo sorriu discretamente e ampliou os esclarecimentos informando. Quando no corpo somático vivi o maior período da existência na região da Polinésia, fiz parte dos conquistadores que, em nome da civilização europeia, se impuseram aos ilhéus de uma larga faixa dos mares do sul. Guardando conceitos equivocados, considerávamos
superiores aos que chamávamos indígenas e, em nome de nossos falsos valores, lutamos para aculturá-los com a nossa presunção de senhores do conhecimento. Ledo engano. À medida que convivíamos com eles, descobrimos a sabedoria de que eram portadores no seu aparente primitivismo. Encontramos nos seus cultos, considerados grosseiros, informações profundas que eram passadas de uma para outra geração oralmente e pelos trabalhos a que se afeiçoavam. Seus xumãs, em momentosas comunicações espirituais, eram ao mesmo tempo sacerdotes e médicos, pensadores e sábios, conselheiros, administradores e psicólogos eficientes. Com eles, tomamos conhecimento da interferência dos mortos na existência dos vivos e aprendemos que a terapia mais eficiente diante dos desafios do binômio saúde e doença é sempre o amor expresso no respeito recíproco e nos cuidados que são oferecidos por todos aos membros do clã. Com o suceder do tempo, optei por viver com a sua ingenuidade, assimilando os seus costumes e suas habilidades. A existência tornou-se longa e proveitosa, permitindo-me amar sem condições e receber o tributo do respeito e do afeto dos seus sentimentos puros. A desencarnação de maneira nenhuma me afastou da sua convivência. E agora, quando a desolação e a tragédia assolam entre aqueles que muito lhes devemos, candidatei-me a participar de uma das caravanas de auxílio em nome da gratidão. Então, um espírito, né? Esse Ivon Costa, ele foi um dos desbravadores, né, do mar, tal, na década das grandes navegações. E aí ele conheceu tribos indígenas ao qual ele se assemelhou, ele se afinizou, acabou participando dessas tribos, conhecedor de todos os rituais, de todas as crenças daquela tribo. E no fim das contas, quando ele desencarnou, no plano espiritual, quando houve esse tsunami, ele falou, opa, tô aqui, quero servir esse local, porque lá eu vivi bem. Então, em gratidão ao local que eu cresci, que eu aprendi muito, eu quero voltar lá agora e contribuir. Então, a gente vê nesse trecho aqui que não é necessariamente um espírito tão evoluído, tão puro e verdadeiro, que faz as nossas... que vem nos ajudar, que vem fazer a nossa escolta, que vem nos proteger. Às vezes eles têm um pouquinho mais de conhecimento, claro, precisa disso, né? Para que eles possam nos auxiliar. E muitos deles fazem essas missões por essa razão, por uma sensação que eles têm de serem gratos àquela encarnação que tiveram, aquele local, aquelas pessoas. Então, não necessariamente pessoas ligadas a nós, espíritos ligados a nós, mas sim ligados a uma situação bem maior. O local, as situações que viveram, o seu aprendizado, então eles voltam àquele local para auxiliar, para ajudar, né? Então, eles são aqueles soldados que se inscrevem para a luta, sem nem mesmo saber a quem eles vão defender, mas simplesmente por um ideal. O ideal de querer ser bom, verdadeiro, justo e estar ali para colaborar com os demais. Eu vejo isso muito, eu conheço bastante polícia, né? Bastante gente ligada à área da segurança. E eu vejo isso em cada um deles. Graças a Deus eu fui apresentada para a nata da Polícia Militar do Estado de São Paulo, porque grande parte das pessoas que eu conheço, que são ligadas a essa instituição, são pessoas que, se tiver que pular na frente de você para poder te proteger, ele vai. E ele não precisa te conhecer. É o ideal. É uma vontade que eles têm, um ímpeto que têm de auxiliar, de ajudar. Então, isso faz com que eles sejam guerreiros de verdade, protetores de verdade. Não são aqueles que estão pensando no seu olerite lá no início do mês, apesar que isso o ser humano precisa e é necessário para sobreviver. Mas não é só isso que faz o cara colocar uma farda, né? Então eu vejo, em comparação bem grotesca, né, a situação dos amigos espirituais, como eles vêm para nos auxiliar, como eles são protetores, como eles querem ajudar. E às vezes as pessoas não conseguem fazer pelo menos uma prece e falar, obrigado, Senhor, eu tenho meu amigo protetor que ficou comigo hoje o dia inteiro, que me auxiliou, que me protegeu, que me intuiu. Nós somos muito ingratos, sabia? Calou-se por um pouco e emocionado concluiu. Sou o vosso irmão Charles White, de origem inglesa, que exercera a medicina convencional. Encontramo-nos em vossa colônia, realizando um estágio para o qual trouxemos diversos amigos, que vestiram
a indumentária de diferentes nacionalidades, a fim de treinarmos técnicas de socorro especial com os vossos guias e podermos aplicá-la em nossa área de atendimento, conforme logo mais teremos oportunidade de o fazer. Indispensável que conheçais aqueles com os quais convivereis por um mês em atividade de amor, exercitando solidariedade na região que nos aguarda, no amado planeta terrestre. Sede bem-vindos à nossa caravana. Yvon, logo depois, apresentou-nos, jovem espírito na feminilidade, que servia de auxiliar de enfermagem ao Esculápio, e mais 2 outros dedicados servidores que se radicaram anteriormente nas Filipinas. De imediato estabelecemos laços de simpatia e amizade, desde que estaríamos juntos a partir daquele momento, abraçando as responsabilidades do bem. Nosso empreendimento, explicou-nos o Dr. Charles, está dividido em 2 fases. A primeira delas terá lugar na região do tsunami e a segunda na psicosfera do Brasil, preparando as mentes e os sentimentos para reencarnações especiais. Depois de expor o projeto em que nos encontrávamos comprometidos, liberou-nos, estabelecendo às 18 horas como a ocasião de ser realizada a viagem no planeta amado. A curiosidade espicaçava-me a mente, considerando a magnitude do labor desenhado especialmente em razão da convivência que teríamos com espíritos de culturas diferentes e hábitos com os quais não me encontrava familiarizado. Os amigos filipinos logo se permitiram identificar. O mais idoso informou-nos haver sido sacerdote católico numa de muitas ilhas e chamava-se Marcos. Então vamos lá, se eu não marcar depois eu esqueço. O sacerdote se chamava Marcos. Havia se dedicado ao Ministério da Fé Religiosa e Educação Infantil, havendo desencarnado nos idos do ano de 1954, aos 70 anos de idade. O outro, mais jovem e sorridente, vestia-se de maneira própria do seu povo e logo se desvelou elucidando que pertencia à religião muçulmana e era conhecido como Abdu Severin, que desencarnara vitimado por febre palustre aos 40 anos de idade. A caravana, portanto, constituía-se de membros de variada formação espiritual, porque possuía como ponto comum de entendimento o amor que vige soberano no universo, como uma das forças de equilíbrio cósmico, considerando-se ser essência divina. Ou seja, ninguém ali estava por religião, estava por um ideal, o ideal do amor, né? Por nossa vez, Oscar expôs a sua formação judaica e nós outros nos referimos à adoção de comportamento espírita. De maneira comovedora, demos-nos conta de pertencermos à mesma grei, conforme assinalou Yvon, jovialmente o bem imarcessível. Nossos diálogos prolongaram-se enquanto o Dr. Charles e sua auxiliar Ana, de formação anglicana, providenciavam os equipamentos necessários à primeira fase das próximas atividades. O padre Marcos, que conhecia a região que visitaríamos, esclareceu-nos que o insólito e trágico choque das placas tectônicas, gerador das imensas ondas destrutivas, era aguardado e que providências espirituais haviam sido tomadas, inclusive construindo-se um posto de socorro espiritual sobre a região que sofreu mais danos decorrente do epicentro da catástrofe. Ou seja, quando a gente fala que nada acontece por acaso, é nesse sentido, né? Ah, mas era uma fatalidade, sabia que ia acontecer, ia ser daquele jeito, todo mundo já estava marcado para morrer naquele dia? Não, porque o homem tem o livre-arbítrio. Então, pessoas que estavam até dentro dos planos para desencarnar naquele momento, daquela forma, poderiam escapar, dependendo da sua livre escolha, dependendo se ela tinha modificado a forma de viver, né? De repente, ela estava ali, sim, marcadinha para poder, hoje eu vou embora do planeta Terra. Mas se ela mudou o caminho, se ela tinha ali mais alguma coisa para fazer, se ela estava sendo útil diante da sua encarnação, se as pessoas que estavam envolvidas com ela, karmicamente que eu falo assim, envolvidas no seio familiar ali, que ainda houvesse a necessidade daquela pessoa continuar encarnada.
lógico que ela mudou todo o ritmo de vida dela, lógico que ela mudou todo o ritmo do fim da vida dela. Então ela não estaria ali, ou se estivesse também ia ser socorrida de uma forma a não desencarnar. Então, fatalismo, Patrícia vai morrer no dia 23 de dezembro de 2023, isso não existe. A gente sabe que tem algumas coisas que nós vamos passar. Patrícia tem poliomielite. Deveria morrer em 5 anos, né? De acordo com os dados aí da ciência, é uma doença que vai degenerando e que o máximo que a pessoa aguenta é em torno de 5 anos. Pois bem, mas a Patrícia já tem 7 anos que está com essa doença desenvolvida, tomando conta do corpo dela. Mas a Patrícia não foi embora ainda. Então, significa que não existe mesmo fatalismo. Eu estou dentro daquele hall de pessoas que deveriam morrer dentro de 5 anos, porém eu não fui. Então tem um porquê. O que a Patrícia está fazendo aqui ainda? Hora extra, por quê? Né? Vamos lá, vamos fazer aquela pergunta do porquê. Então, existe já uma programação, né, que a gente já imagina que vai acontecer, e a espiritualidade já está preparada, né, para socorrer, para apoiar, para intuir, para ajudar? Sim. Então, o tsunami era algo que já se esperava. Já estavam se planejando para socorrer, para ajudar, para intuir, para proteger. Porém, não tinham a certeza quem vai e quem fica. Isso aí a espiritualidade não tem. Não está escrito lá, fulano vai morrer tal dia. Esse fatalismo não tem. Porque se fosse assim, nós seríamos apenas o quê? Marionete na mão de Deus. Vai lá, brinca um pouquinho, quando eu quero eu tiro você. Né? E Deus não fez a gente para isso. Ele fez simples e ignorante para que a gente tivesse o livre-arbítrio, escolhesse as nossas decisões, para que lado a gente vai, e tudo acaba sendo nosso, é nossa conquista. Se eu melhoro, é graças a mim, se eu pioro, é graças a mim, né? Deus vai só conduzindo, vai ajudando que a gente continue ou não encarnado, que a gente permaneça nessa história, nesse ciclo, né? Ou não. Mas tudo vai depender das nossas escolhas, né? Chico Xavier falava isso, nós somos resultados das nossas escolhas. Curiosamente, ampliou os esclarecimentos, informando que os ocidentais em férias se fizeram vítimas, mantinham profunda ligação emocional com aquele povo e foram atraídos por forças magnéticas para resgatar, na ocasião, velhos compromissos que lhe pesavam na economia moral. Então, ou seja, pessoas que estavam naquele local tinham afinidades, né, no campo emocional, né? Peraí, eu vou ler de novo para ver se a gente consegue entender melhor. As pessoas que estavam naquele local e mais as que eram turistas, porque a gente vai falar assim, poxa, o cara saiu daqui de São Paulo, foi lá para morrer no tsunami. Por que isso aconteceu, né? Vamos lá, no porquê. Porque eles tinham semelhança, afinidade no campo emocional, no campo espiritual, nas coisas que eles já realizaram, inclusive em outras vidas. Então, querendo ou não, não existe acaso. Aquelas pessoas foram lá, não é porque eu vou lá para morrer, mas eu vou lá para resgatar, para passar por uma situação a qual eu preciso aprender. Então, aquilo que aparentemente era férias, curtir, né, os bons momentos ali, se tornou uma tragédia, mas nada acontece por acaso. Se aquelas pessoas passaram por aquilo, é porque era necessário passar. Não passa uma agulha sem Deus perceber, né? Nada acontece sem os alicerces da causalidade, ou seja, tudo tem uma causa, tudo tem um porquê, né? Surpreso, perguntei-lhe como conciliava o conceito da reencarnação com os dogmas esposados pela sua formação católica. Gentil e educado, esclareceu-me. O caro Miranda não ignora que as formulações da verdade partem deste mundo real na direção da terra e que as religiões as vestem de superstições, de lendas e dogmas, conforme os níveis de consciência das criaturas que lhes aderem, velando umas e liberando outras. Nada obstante, quando retornamos ao país da imortalidade, desaparecem as fórmulas, dando lugar ao surgimento da essência que logo assimilamos, por afinidade e pela lógica do bem universal. Sorrimos agradavelmente e prolongamos a edificante conversação até 2 horas, antes de iniciarmos o novo empreendimento. Yvon e nós outro
Deveríamos participar da experiência iluminativa como um estágio de aprimoramento espiritual na região sofrida, acompanhados por Oscar, que se encontrava estagiando em nossa comunidade para o mesmo empreendimento. Então, em resumo, nesse capítulo, a gente entende que no capítulo anterior, existe uma reunião onde todos participaram para poder se preparar para poder fazer parte do socorro aos encarnados e desencarnados no tsunami. Esses espíritos que estavam ali para ajudar, auxiliar, intuir, proteger dentro do processo de desencarnação e mesmo aqueles que se mantiveram encarnados, são espíritos de diversas experiências, de diversas religiões, de diversos conceitos, de diversos patamar de espiritualidade, né, de conhecimento, se reúnem pela simples vontade de seguir algo que Jesus ensinou, amor ao próximo. Então, eles se ofereceram a estar ali para socorrer, para ajudar, para proteger, para intuir, para melhorar a situação, amenizando o sofrimento e a dor daqueles que estavam envolvidos com a situação do tsunami. E a parte do texto a gente percebeu o quê? Que enquanto tem espíritos que querem ajudar, que querem se doar, também tem os oportunistas de plantão, sejam encarnados ou desencarnados. Aí, a esses a gente só tem a lamentar, porque todos estão sendo vistos por Deus. Todos vão ter que colher aquilo que plantam. Então, mais uma vez, o escândalo é necessário? Sim. Ou seja, o mal é necessário? Sim. Mas ai daquele que comete o mal, principalmente ao seu próximo, né? Então, na próxima leitura, novas experiências, vai ser um capítulo e que a gente possa aproveitar ainda mais. Até agora, o livro está indo para uma questão assim muito importante. Qual é o fundamento do ser humano, né? Qual é o fundamento? Para onde é que nós vamos? Onde nós viemos não interessa mais. Mas para onde nós vamos? O que nós queremos? E aqui fica claro o quanto é importante a gente ser bom, principalmente para aqueles que estão em nossa volta. Fiquem com Deus.